Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 16 a 22. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas, e voltou a ver, levantando-se foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se recuperado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas pregava que Jesus era Filho de Deus, e todos os que ouviam estavam espantados e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos chefes dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais, confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Irmãos, tinha um maluco chamado Maluco Beleza, o nome dele era Raul Seixas, e ele dizia que ele preferia ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha ideia formada sobre tudo. É interessante nós pensarmos que um camarada tão doido mesmo como era, falou palavras sábias, porque na verdade, irmãos, todos nós que estamos aqui hoje, nós somos uma metamorfose. Todos nós que entramos por essas portas aqui hoje, estamos dentro de um processo de transformação da nossa vida, ainda que a gente não perceba. E mesmo que você não busque essa transformação, nós vamos mudar, e vamos mudar muito. Se não na aparência física, e eu me lembro que eu já fui mais magro do que isso, mas hoje, graças a Deus, Deus está enchendo minhas carnes. Eu fazia coisas no passado que hoje eu não posso nem sonhar em fazer. Outro dia eu tive que fazer um exame médico e ele pediu para eu tocar a ponta dos pés, e eu não cheguei nem um palmo, irmão, abaixo do joelho, não dobra mais. E eu me lembrei que coisa de 20 anos atrás, 25 anos atrás, nós saltávamos alturas de 1,80 m a 2 metros, fazíamos rolamento no chão, tinha alguns golpes de capoeira chamado macaquinho, rabo de arraia, que você virava para trás com a mão só no chão, você jogava as pernas e virava com a perna e fazia tanta coisa. E hoje não dá nem para sonhar em fazer um negócio desse. Então a gente muda, a gente vai sendo transformado. Se você lembrar da sua foto de casamento, lembra? Você esbelta, bem alinhadinha, ganhou uns quilos com os anos. Alguns o cabelo branqueou, né? Algumas rugas no canto do meu olho aparecem quando eu sorrio. Eu não tinha, mas agora tem. E por incrível que pareça, já apareceu 2 cabelos brancos. A gente muda, vai transformando. Se você pensar no quesito intelectualidade, a gente muda também. Antigamente eu era torrão, ainda sou muito, mas eu fui muito mais. Eu não levava desaforo para casa, isso me custou uma mão quebrada, um pé torcido, um joelho virado, um nariz quebrado. Hoje a gente engole o sapo, a gente administra o conflito, a gente sai de cabeça baixa sendo xingado por trás, a gente ouve desaforo e não responde à altura do que deveria responder, ou que a gente acha que deveria. E sabe o que faz isso? O tempo. O tempo é que vai nos transformando, é o tempo que vai mudando e vai nos moldando, mesmo que a gente não queira. Eu acho que é interessante que, mesmo eu sendo magrelo, eu tinha mais força, eu tinha mais vigor. Eu corria alguns quilômetros, e cheguei a correr 30 quilômetros num final de semana. E hoje
se eu der um pique de 500 metros na beira de um campo, quando eu chego lá na trave, eu não consigo nem chutar a bola. É verdade. Fiz um teste outro dia, brinquei com os meninos no sítio e voltei com a língua de fora. Põe outra aí, põe outra aí. Sabe por quê? Porque o tempo castiga, mas o tempo transforma. E às vezes, irmãos, conforme nós conduzimos a nossa vida, Ele nos muda para melhor. Essa metamorfose que nós estamos vivendo, nem sempre é para deterioração do nosso corpo ou do nosso intelecto. Pelo contrário, é para melhoria da nossa alma, é para melhoria dos nossos comportamentos, é para melhoria das nossas intenções, é para nos fazer um pouco mais sábio, é para nos fazer mais entendedor de algumas coisas, porque o tempo tem essa habilidade de transformar as nossas tolices em sabedoria. E eu acho interessante um versículo de Provérbios que diz que o inteligente, ele vai aprendendo com os seus erros. Todos nós que aqui estamos já erramos bastante na vida, e a gente procura não fazer daquele jeito para não errar de novo. Isso é sinal de inteligência. Todo mundo que é inteligente, que quebrou a cara fazendo de um jeito uma certa vez, não faça mais, porque assim você vai estar mostrando para você mesmo que você está desenvolvendo inteligência na sua vida. Mas a Bíblia diz que o sábio, ele não aprende errando. O sábio, ele aprende vendo os erros dos outros. Quando ele vê que o outro errou naquilo, ele toma um caminho diferente para não errar. Então, sendo inteligente ou sendo sábio, nesse processo de transformação da nossa vida, todos nós estamos buscando melhorar, seja com a esposa, com o esposo, com os filhos. Você quer melhorar como pai, como amigo, como irmão, como pastor, como servo, como quem quer ser melhor para quem quer que seja. Nós queremos melhorar. E aí eu percebo aqui, irmãos, no texto que nós lemos, Paulo ele vai nos ensinar um processo de transformação genuína da vida, e do qual ele não pregou. A maior mensagem que Paulo pode passar para nós, ele não escreveu em carta nenhuma. Qual é a maior mensagem que Paulo ensina? Não foi em nenhuma pregação dele. Pelo contrário, foi sobre aquilo que escreveram da vida dele. Porque aqui a carta de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos, está sendo escrito pelo médico Lucas. E Lucas está relatando acontecimentos da vida de Paulo, que vão nos ensinar os processos de transformação da nossa vida. Quais são os processos de transformação na vida de Paulo que podem ser utilizados para a minha vida? Como é que eu posso enfrentar o desafio de ser transformado para melhor, olhando a vida de Paulo? Porque a vida de Paulo foi uma pregação muito poderosa e muito grande, de tal forma que ele, sem falar, ensinou o valor de uma metamorfose de vida. E aí eu olho para alguns pensadores. Tem um homem chamado Milo Fernandes, que ele diz o seguinte: como são maravilhosas as pessoas, ou todas as pessoas que nós não conhecemos bem. Já pensou nisso? Que todo mundo que você não conhece bem, ele é maravilhoso. Que todas aquelas pessoas que você olha e traça um perfil dela, você diz assim: nossa, esse camarada, até que você conheça. A gente vê determinadas pessoas, e principalmente no âmbito da igreja, que aí você olha para aquela pessoa e diz assim: nossa, que pessoa bem resolvida, vive sorrindo. Você vê os Facebook dele lá, só tem foto dando risada, é feliz, está sempre coberto de gente, a selfie sai com 20, 30 atrás fazendo joinha. É gente boa demais. Por quê? Porque Confúcio vai dizer o seguinte: é muito mais fácil você encontrar pessoas que valorizem a estética corporal, a beleza física, do que os valores que a pessoa carrega. É muito mais fácil você sair impressionado porque viu alguém bem vestido, falando corretamente e se apresentando a você de uma forma que você diz assim: nossa, esse camarada, do que quando você conhecê-lo na sua essência, perceber que os valores que ele carrega não tem nada a ver com Deus.
E a gente se engana com essas coisas. E uma coisa que me preocupa bastante é o crente que se preocupa muito mais com a sua reputação do que com o seu caráter. Tem crente que é, irmãos, de uma reputação invejável. Ele não tem nome no SPC, ele nunca teve um relato de um adultério, ele nunca caiu numa raspela, numa cilada, você nunca pegou ele mentindo literalmente, mas o caráter dele é duvidoso. Por quê? Porque quando ele se vê sozinho, às vezes ele é um monstro, que quando ele está dentro da casa dele, ninguém o suporta, que andar com ele é impossível, porque ele se torna chato, arrogante, que ele vê erro em todo mundo, e ele se põe acima das outras pessoas, e isso também é pecado. Altivez de coração, esse nariz empinado que alguns crentes desenvolvem, dessa santidade exacerbada, isso é mentira, nem Deus não se agrada disso. E aí a gente percebe que muitas vezes a gente está vivendo esse contexto, de que a gente valoriza mais a aparência das pessoas do que o que realmente elas são. E sabe por que isso? Porque nós achamos essas pessoas maravilhosas. E sabe por que isso? Porque nós não procuramos conhecê-las na sua essência, quem verdadeiramente elas são. Sabe o que me preocupa? É que muitas vezes nós estamos buscando este padrão nas outras pessoas e também nós mesmos não desenvolvemos o padrão. Nós queremos ver um perfil que agrade os meus olhos, que se encaixe naquilo que eu crio de expectativa na pessoa, e que quando ela não corresponde, eu reprovo ela, eu taxo ela, eu estipo da minha vida. Mas e eu? Será que eu tenho sido padrão para a vida de alguém? Será que eu sou o estereótipo perfeito de crente, que alguém olhando para mim pode copiar o que eu faço? E aí a gente começa a olhar uma situação, que quando a gente fala de pessoas tão maravilhosas, das quais nós não conhecemos bem, a gente vai perceber que se a gente conhecesse bem a pessoa, talvez a gente reprovaria. Você quer ver uma situação? Eu conheci um moço de uma educação tão fina, mas pensa num moço educado, um moço que quando ele pegava uma congregação, do nada assim ele levantava uma orquestra assim, em questão de 6 meses já tinha alguém tocando, cantando no coral, e com um estudo da palavra de Deus sistemático, abençoado, que conversando com ele, nem vestígio do que ele era você não vê na vida dele, convertido ao Senhor, uma bênção. Mas que no dia que ele disse para mim que ele era ladrão de carro forte, eu disse assim, o quê? E aquilo me deixou um tanto preocupado. Eu falei assim, rapaz, eu já trouxe camarada para dentro da minha casa, eu já coloquei ele em contato com meus filhos, com a minha esposa. E você percebe, irmãos, que as pessoas são maravilhosas até o ponto da gente não saber do seu passado, que muitas vezes nós ainda como crentes carregamos este preconceito de olhar para uma vida e achar que ela tem que ser transformada do jeito que eu quero, e que ela não pode ter um histórico ruim. E quando a gente olha para o texto que nós lemos, Deus está falando acerca de Paulo o seguinte: ele vai ver o quanto se deve sofrer pelo meu evangelho, ele vai entender o que é sofrer por amor à minha palavra. E aí diz aqui que quando Paulo se levanta e Deus começa a tratar com Paulo, Paulo entra num processo de transformação, e neste processo de transformação ele passa pela primeira etapa. Qual é? É a conversão. A conversão nada mais é do que você virar as costas ao pecado e se voltar a Jesus. Neste processo de conversão, de você deixar o pecado para trás e correr para Jesus, entra o arrependimento. Que todo arrependimento, o que é o arrependimento? O arrependimento é o sentimento que gera vergonha dos atos que foram praticados. Que quando você se converte verdadeiramente ao Senhor, quando você dá as costas ao pecado e corre para Jesus, ao correr para Jesus,
no mínimo você corre envergonhado, de cabeça baixa, sentindo-se mal, reconhecendo as misérias que fez, e se lança aos pés de Jesus, dependente de um socorro de Deus. Neste mesmo processo de conversão a Jesus, em deixar o pecado e correr para Jesus, ao se converter a Jesus, você entrega a Ele e passa a viver por Ele através da sua fé. Então há dois acontecimentos na conversão: um é o arrependimento, é o deixar o pecado de lado e correr para Jesus, e ao correr a Jesus, viver pela fé. Quando você assim o faz, no versículo 3 ao 9 do texto que nós lemos, diz assim: e aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem de repente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Olha que processo lindo. Quem corre aos pés de Jesus entende que precisa aguardar dele o que se deve fazer para o início do seu processo de transformação. Paulo, ao entrar na cidade, ele entra cego, e ele entra carregado pelas mãos, o que indica para nós que quem aceita o desafio de um processo de transformação de vida, ele fica dependente de outro. Ele não faz mais o que bem lhe apraz, ele não segue o caminho do seu próprio coração, ele não decide mais o que deve ser feito. O ato aqui revela que pegaram Paulo pelas mãos e o levaram para dentro de Damasco, e ele entrou numa casa, e lá dentro desta casa ele fica aguardando o socorro de Deus por 3 dias, sem comer, sem beber e com escamas nos olhos. Ele não enxerga mais nada. Então tudo aquilo que você viu e tudo o que você aprendeu precisa em algum momento da sua vida ser deixado de lado, se o processo de transformação da tua vida agora virá pela presença do Espírito Santo de Deus. Tudo o que você conhece e sabe, você precisa abrir mão, nem que seja por algum instante, para que o próprio Espírito Santo de Deus venha lhe ensinar. Segundo, no processo de transformação, nós vamos ver uma vida transformada quando se rompe o eu. O eu passado, o velho homem. Paulo, ele rompeu com o velho homem. Por quê? Porque dentro de toda a situação que ele estava vivendo, ele permanece esses dias dentro da casa, e ele está ali, irmãos, totalmente inerte. Ele está totalmente dependente da vontade de Deus, esperando um irmão chamado Ananias vir até a casa e orar por ele. Agora olha que situação. Quem era Paulo? Paulo era Saulo de Tarso, e Saulo de Tarso era o capitão da guarda romana, centurião, chefe de 100 homens, que andava perseguindo a igreja, maltratando os irmãos, batendo nos irmãos e forçando os irmãos se levantarem e professarem contra a fé cristã e negarem a Cristo. E ele batia, e quando não, emitia cartas e liberava os soldados para matarem as pessoas. E muitos dos irmãos caíram nas mãos de Paulo, foram flagelados por ele e vieram até a negar a fé. E Paulo agora está dentro de um processo onde ele precisa rever todos os seus conceitos. Paulo não era um qualquer. Paulo era um fariseu, e ele se intitula fariseu dos fariseus, porque dentro da lei de Deus, ele tinha total conhecimento, ele tinha plena habilidade com a palavra de Deus. Ele era membro do Sinédrio, ele era alguém que decidia pelas leis de Israel, ele era alguém que tinha acesso livre à sinagoga para ensinar como mestre. Ele era um homem totalmente preparado, mas agora ele está dentro de uma casa, fechado, sem comer, sem beber, expressando total dependência da vontade de Deus. E neste processo, nós vamos ver no versículo 1 e 2, que Saulo, mantendo ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que
se encontrasse algumas daquela seita, que homens quer mulheres, os devesse trazer presos a Jerusalém. Esse era o contexto de Paulo. Quando Ananias recebe de Deus uma ordem para ir orar por Paulo, o que Ananias diz? Senhor, há muito eu tenho ouvido falar deste homem. Este homem não é brincadeira não, ele é terrível. Ele batia, ele espancava, ele arrastava a mulher pelos cabelos, ele tinha cartas de Roma para prender e para judiar. Esse homem, eu acho que o senhor errou o alvo. E Deus fala com Ananias dizendo o seguinte: vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra, e eu mostrarei a ele o quanto se deve sofrer por amor a este evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Neste processo de transformação, eu gostaria de te avisar o seguinte: se você pensa que ser transformado pelo Espírito Santo de Deus é algo agradável, que estar servindo a Deus é algo que te põe numa zona de conforto, que vai trazer para você grandes alegrias e satisfações, eu aconselho você a repensar o que é Evangelho na sua vida. Porque se você veio para o Evangelho, está passando por transformação de vida, e está tudo beleza para você, então o processo está errado. Se você vive um Evangelho que não traz incômodo nenhum para você, repensa, porque você não está vivendo o Evangelho. Se o Evangelho que você está vivendo não te constrange, às vezes no trabalho, na escola ou no meio social, você talvez não esteja vivendo o Evangelho. Evangelho traz dor, Evangelho traz transtorno, Evangelho traz aborrecimentos, Evangelho traz divisões, Evangelho traz, irmãos, questionamentos, enfados. Evangelho não é uma religião para quem quer comodismo. O Evangelho é desafiador. O Evangelho é para quem tem coragem, é para quem cerra punhos e levanta e faz a obra de Deus, é para quem não recua em frente às investidas do diabo. Evangelho não é para quem quer conforto. Evangelho é para quem está disposto a sofrer para entregar a verdade da palavra de Deus. E Paulo está entendendo isso, e começa justamente por perder a sua visão. Mas vem Ananias, ora por Paulo, e orando por Paulo, a Bíblia vai dizer que cai dos seus olhos como que escamas, e saindo estas escamas, na mesma hora, Paulo entra neste processo de transformação, sendo batizado. Ele limpa os seus olhos, enxerga agora diferente, uma visão que Deus lhe dá, e agora nesta visão que Deus lhe dá, ele pede o batismo. Pedindo o batismo, ele retorna para a casa dos irmãos. Na casa dos irmãos ele come, ele bebe, ele se alimenta, ele retoma suas forças, e agora ele sai para a sinagoga para pregar o Evangelho. E quando ele entra na sinagoga, todos estão com os olhos fitos nele, estão esperando que ele venha trazer uma daquelas palavras que o antigo Paulo, chamado Saulo de Tarso, ia fazer: pregar contra Jesus, pregar contra a seita chamada cristã, pregar contra os irmãos. E daqui a pouco ele se levanta com voz e com autoridade, e ele diz assim: olha, Cristo é o Filho de Deus, Jesus verdadeiramente é o Filho do Deus vivo. E os irmãos ficam assustados e dizem assim: ué, o que aconteceu? Não era este que seguia e perseguia a igreja? Não era ele que maltratava, que batia, que humilhava, que arrastava pela rua as irmãs? Não era ele que judiava do povo chamado cristão? E agora ele está afirmando que Jesus é o Cristo, quando lá atrás ele dizia que este Cristo era um impostor? Olha, irmão, que coisa maravilhosa. É muito difícil, quando nós entramos num processo de transformação, mostrar aos outros que Deus está mudando a nossa vida. É difícil. É difícil alguém que te conhecia no passado aceitar que hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. É muito difícil. Lá em Deuteronômio, Deus vai dizer a Moisés que aquele povo era um povo inteligente, que servia a um Deus que nenhuma outra nação tinha a mesma proximidade com o Deus deles, como nós temos com o nosso Deus, que é um povo guiado por leis justas, e que nenhum outro povo tão grande como esse conheceu leis justas dadas pela mão de Deus. Nós somos este povo, irmãos, um povo mais do que feliz. Sabe por quê? Porque dentro de nós é o Espírito Santo de Deus, é quem tem gerado
o nosso Deus, que está trabalhando em nós, por nós e através de nós. E quando eu olho então para esta palavra, eu percebo que no processo de transformação há comunhão com a igreja. Você já percebeu, irmãos, que tem gente que serve a Deus há tantos anos, mas não consegue ter comunhão com os irmãos? Você já conseguiu imaginar? Outro dia nós estávamos numa escola dominical aqui, e eu não vou dizer, né, mas a irmã já até sabe que já está até rindo. Disse para mim: pastor, o senhor sabia que um dia eu estava sentado num banco, e quando a irmã percebeu que eu sentei ali, ela se levantou e sentou no banco de trás? Eu disse: por quê? Não sei. Eu perguntei para ela, ela disse assim: não se sente bem de sentar perto de mim. Eu disse assim: mas que situação. Mas você acredita que existe gente assim no nosso meio, que às vezes não consegue compartilhar o lugar? Imagina o céu. Ele não consegue conviver com outro aqui na igreja. É na igreja, não estou nem dizendo na rua não, mas ele quer compartilhar as coisas de Deus no céu. Em que céu que nós vamos chegar, irmãos? Fazendo acepção de pessoas, escolhendo a quem eu quero estar próximo. Meu irmão, louvado seja o nome santo de Jesus. Tem tanta gente que me dá trabalho nesta igreja, mas eu tenho prazer em sentar do lado dele, chorar com ele, se alegrar com ele, até quando ele tem desaforos para mim. Aí eu penso o seguinte: que comunhão a transformação que estamos buscando está trazendo para a nossa vida? Se você não tem comunhão, meu irmão, com os irmãos que você participa, na congregação que você está, você não pode dizer que está num processo de transformação pelo Espírito Santo de Deus. Você está longe disso. Ora, meu irmão, isso é uma coisa que qualquer um vai entender. Quando eu falo de comunhão, eu falo de amizade. Quando eu falo de amizade, olha, meu irmão, eu não sou amigo do rapaz que me atende na padaria, mas quando eu chego lá e diz assim: ô meu querido, tudo bem? Tudo bem? Ô meu irmão, tudo benção. Não é crente, não é nada, mas tenho comunhão com ele. Não vou dizer que nós somos amigos de andar junto, mas eu vou lá com a minha esposa comprar um calçado numa loja, estou pondo o sapato, estou ali conversando com um camarada, no final quase sai um abraço, e se deixar bobeira sai até um beijo. Agora, quem dirá dentro da igreja, meu irmão? Crente que não consegue olhar um para a cara do outro, que não consegue olhar para o irmão e sentir por ele amor, que eu não posso sentar aonde Levi está, porque ele me incomoda. Ora, meu irmão, isso é porque você ainda não foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus e precisa descer na oraria para Jesus quebrar a sua vida e te fazer de novo. Eu não consigo entender, irmãos, alguém que se diz transformado, e desculpa ele dizer, vou mais afim. Quando eu vejo alguém dizer que é transformado pelo Espírito Santo de Deus, mas anda que nem um lambão, eu afirmo que não é. Porque o processo de transformação do Espírito Santo de Deus, ele começa aqui dentro, é verdade. Porque diferente de nós, a Bíblia deixa registrado no livro de Samuel, que Samuel subiu para eleger um rei em Israel, deitar o azeite sobre a cabeça de um novo rei. E ele chama os filhos de Jessé e eles vêm passando. E ele olha para um, olha para o outro. Ele diz assim para o filho mais velho de Jessé, Eliabe, ele diz assim: nossa, esse moço aqui certamente é o rei de Israel. Dito, grande na estatura, forte, já é experimentado em batalha, tem todas as qualidades, certamente está diante de mim o rei de Israel. E Deus diz assim: epa, para por aí, Samuel, porque você vê somente o que o homem vê. Você só vê uma aparência bonita, você só vê um terno bem caro, você vê um sapato lustrado, um cabelo comprido, você vê o que a irmã está carregando nas mãos, mas eu contemplo os corações. O Deus que contempla corações, Ele nos conhece, irmãos, por dentro. Não adianta você disfarçar, entrar aqui marchando como se fosse alguém, você não é nada, e sem a presença de Deus nada você pode fazer. Mas se você se submeter à vontade de Deus, os grilhões desta noite serão quebrados e o Espírito Santo de Deus encontrará liberdade para começar os processos de transformação da sua vida.
ser transformado por Deus. Ele aguardou os 3 dias. Ele ficou ali sem comer e sem beber, mas depois, irmãos, que as escamas caíram dos seus olhos, sabe o que ele fez? Ele teve comunhão, porque a Bíblia vai dizer que ele permaneceu muitos dias com os irmãos, comeu, bebeu e se fortaleceu. Sabe por que tem muito crente, irmão, que não consegue ser transformado no nosso meio? É porque ele ouve uma palavra como essa e o coração dele se fecha ao invés de se abrir. É porque ele está ouvindo falar que existe um Deus que se apresentou aqui em visão para alguém, dizendo que está contemplando o nosso culto, contemplando o nosso coração, mas mesmo assim a dureza do coração de alguém é tão grande que ele não se abre para deixar o Espírito Santo de Deus trazer transformação na sua vida. Isso é triste, isso é triste. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo aceita ser convertido, e no versículo de número 18: imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver, e levantando foi batizado, e foi depois ter com os irmãos, comeu e bebeu e recuperou a sua força, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. Isso fala de comunhão. Se você não tem comunhão, você não é transformado. Se você não tem pelo teu irmão apreço, você precisa de transformação. Se você não consegue falar, irmãos, no término de uma reunião como essa, olha, irmãos, eu às vezes, eu não estou lá no meio das crianças, mas eu abraço as crianças, eu brinco com a criança. Arrumei até uma amiga ali que agora ela disse até para outra: ó, não fique com inveja não, mas eu sou amiga do pastor agora. É criança, mas é a minha amiga, pronto. Nos adolescentes eu tenho alguns amigos, aqui nos jovens eu tenho alguns amigos, lá na nave da igreja eu tenho alguns amigos, no meio das nossas irmãs eu tenho amigos, no meio dos obreiros eu tenho amigos. Não é porque eu sou o pastor da igreja, é porque eu quero ser um crente melhor, é porque eu quero passar por cima daquilo que me impede de ser um homem de Deus. Eu quero carregar o título aqui, meu irmão, não é do pastor fulano de tal, mas do servo do Senhor, aquele a quem pode, irmãos, dizer como Jesus disse: deixa vir a minhas criancinhas, elas não atrapalham, deixa elas andarem aqui, elas estão regendo junto aí, não tem problema, elas estão aprendendo alguma coisa, e vamos nos alegrar com isso. E que talvez esse deveria ser o sentimento de todos nós, não de querer afastar, mas de querer juntar. Mas me atrapalha, deixa atrapalhar. A Bíblia diz que nós fortes devemos suportar os fracos, e se ele estiver fraco, então se apoie em mim, irmão. Vou eu cambaleando, mas eu te carrego mais um pouco, e quando eu cansar a gente senta, e logo mais a gente continua de novo. E aí eu olho o processo de transformação 4. Uma vida de transformação traz uma mente reconfigurada. Sabia disso? Que quem entra no processo de transformação, o Espírito Santo de Deus não vai trabalhar só a sua aparência, não é isso. Porque deixa eu te dizer uma coisa, lá no livro de Neemias, a gente vai encontrar um Neemias que está reformando e colocando as leis em pauta e chamando o povo para um conselho diante de Deus. E quando ele retorna a Jerusalém, está tudo bagunçado. Os homens estavam lá de novo com as mulheres estrangeiras, o povo estava andando do jeito que queria, a casa de Deus estava abandonada, tinha um lambão morando dentro do templo, né? Aí o que ele faz? Ele vai para cima de alguns e desce a mão, dá tapa no rosto, pega pelo cabelo e arranca o cabelo, e diz assim: agora você vai aprender a lei de um jeito ou de outro, e puxa numa marra, e diz assim: senta aí que agora você vai ouvir e vai fazer como eu estou mandando. Por quê? Porque ele tinha o status de governador, ele era como uma polícia do templo, ele era aquele que podia reger a lei e fazê-la cumprir. Mas a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Eu posso aqui nesta noite forçar você a entrar por um caminho e dizer para você: ou você entra pelo caminho que eu, pastor da igreja, estou dizendo, ou você pega as suas coisas e vai embora. Isso poderia arrumar a vida de alguns, sabia? Sabia que quando você é pressionado a fazer, você às vezes faz, e você entra por aquele caminho, mas não dura. Por quê? Porque você foi impelido a fazer. Mas quando você é constrangido por amor e dá a liberdade do Espírito Santo de Deus lhe convencer, esse processo não tem dor, esse processo não tem marra, esse processo não tem violência, não é truculento. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é santo.
é puro, é ingênuo, é limpo, é amável, é doce. E quando eu me submeto a entrar num processo de transformação, eu não posso entrar num processo de transformação porque fui empurrado por alguém, mas porque eu me abri para que o Espírito de Deus possa transformar a minha vida. E quando esse Espírito encontra a liberdade de transformar a minha vida, ele vai trabalhando dentro de mim. E trabalha principalmente aonde? Na minha aparência? Não, ele trabalha no meu intelecto, na minha mente, na minha cabeça, que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar. Você quer ver uma coisa? Paulo não era fariseu dos fariseus? Não era chefe de sinagoga? Não era centurião? Não falava algumas línguas? Não era participante do sinédrio? Não era ele que perseguia a seita dos cristãos? Não era ele o cheio de autoridade? Mas quando as escamas caíram do olho e ele aceitou o processo de transformação, sabe o que ele fez? A Bíblia vai dizer, ele mesmo dizendo: eu não aprendi com nenhum dos apóstolos e nem deixei nenhum dos irmãos me ensinar. Eu me retirei 3 anos e meio lá para a Arábia, sentei com meus livros e fui relê-los e fui revê-los e fui reaver todos os meus conceitos e aprendi do Espírito Santo de Deus o que deveria pregar e fazer e como me conduzir diante do povo. Depois de 3 anos e meio, ele volta para Jerusalém, e quando ele volta para Jerusalém, ele passa mais 14 dias com Pedro. E 14 dias com Pedro, irmãos, foi um intensivão para tirar todas as dúvidas que ele gerou nos 3 anos e meio de uma nova faculdade que ele fez. E esta faculdade do Espírito Santo. Quem é crente, está num processo de regeneração, está se permitindo ser transformado por Deus, é impossível, irmão, que você não tenha fome de ler a palavra de Deus. Se você não tem desejo de ler Bíblia, você não está no processo de transformação. Se você não sente, irmãos, vontade de escola dominical, não está no processo de transformação. Se você não tem coragem de abrir a sua Bíblia na sua casa, você não está no processo de transformação, não está. Mas pastor, o senhor pode afirmar? Posso, pela palavra. Se você não tiver fome de ouvir uma mensagem, se no domingo você diz assim: está dando a hora de novo, vamos lá, você não está transformado. Se é pesado vir à igreja, você não está transformado. Se você sente isso como um enfado, cumprir uma tabela, tem que bater o meu cartão, não está transformado. Se permita hoje o Espírito Santo de Deus transformar a sua vida, trabalhar em você. Meu irmão, quando eu olho para isso, eu vejo um Paulo que ele diz assim: tudo o que eu tinha, eu considerei como esterco. Ele jogou fora, ele pôs para trás de si. E ele diz assim: agora eu sei, não julgo ter alcançado. Uma coisa eu vou fazer, vou esquecer do que ficou para trás e vou prosseguir para avante de mim, para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. O que ele estava dizendo? Vou me preocupar com a minha salvação. Eu entendi que num processo de transformação da minha vida, é muito mais importante ser salvo do que aparentar ser salvo. É muito mais importante eu, dentro do caráter cristão que eu estou desenvolvendo, saber que quando eu oro, Deus ouve a minha oração, do que eu fazer de conta que dobrando os meus joelhos estou cheio de Deus, e a igreja vai pensar que eu estou cheio de Deus e eu vou enganar muitos. Mas no dia que Jesus chamar e a trombeta tocar, fica o que está enganando, o que está mentindo, o que está vivendo de reputação, mas o que tem um caráter, irmãos, moldado pela presença do Espírito Santo de Deus, esse não terá empecilho de chegar nas condições celestiais. Fechando aqui, irmãos, quando Paulo então entra nesse processo de transformação e ele procura ter uma renovação do seu entendimento, da sua mente, ele passa como se fosse uma hibernação. Ele se retira, ele entra num processo de estudar de novo, de rever tudo o que havia aprendido. E olha que coisa interessante, em Gálatas 1,18: se você que se converteu e ainda encontra uma luta tremenda para que as pessoas acreditem que você se converteu, olha o que Paulo diz. Paulo também enfrentou isso e não foram poucas vezes. Capítulo 1 de Gálatas, versículo 15 em diante: quando porém aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Vamos para o 18:
Depois, passado 3 anos, subi para Jerusalém para ver Paulo e fiquei com ele 15 dias. E não vi algum outro, senão o apóstolo Tiago, irmão do Senhor. 22. Eu não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia, somente tinha ouvido dizer: aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus ao meu respeito. Olha que coisa linda. Quem aceita viver um processo de transformação de vida, alguém pode sim olhar para você e dizer assim: mas eu conheço ele, eu sei quem ele era, eu sei o que ele fazia, eu sei de onde ele veio. Mas depois, ao mesmo tempo, terá que confirmar com os seus lábios: porém, Deus fez algo na vida dele, porque ele está diferente, ele está pregando com autoridade, ele está pregando com conhecimento, ele está demonstrando o poder de Deus. A Bíblia diz que cada pregação de Paulo era cada vez mais poderosa em Deus, as suas palavras, e o povo que glorificava a Deus por ouvir falar dele, glorificava a Deus porque dizia: aquele que era perseguidor, agora se tornou perseguido de todos. Sabe o que é isso? É que quem aceita um processo de transformação, ele passa de perseguidor a perseguido. Por isso que não há conforto em servir a Deus. Você diz assim: eu sirvo a Deus, mas é só luta. As pessoas olham para mim, me taxam disso, me chamam daquilo, criticam a minha maneira. Critica mesmo, porque enquanto o mundo não vê transformação de vida em você, eles não glorificam a Deus, eles acusam você. Enquanto Deus for vergonha na sua vida, eles não vão glorificar a Deus. Enquanto você não se transformar pelo poder do entendimento que há em Cristo Jesus e se permitir ser transformado por Deus, o mundo continuará pesando em você palavras de destruição. Você quer ver uma coisa? Paulo diz que nós devemos nos renovar pelo entendimento que em nós existe já. Esse entendimento é pela palavra de Deus. O que é transformar, irmão? É passar de uma forma para outra, é sair de uma forma e ser transportado para uma nova forma. Qual era a nossa forma no passado? Nós tínhamos a forma de mentiroso, tínhamos uma forma de jogador, tínhamos uma forma de brigador, tínhamos uma forma de caluniador, tinha forma de gente que se vestia para mostrar para o marido da outra, tinha fama de fofoqueiro, tinha forma de tudo quanto é tipo. Mas quando nós viemos para o Evangelho, nós nos permitimos, pela renovação do nosso entendimento, ser transformado, ser passado para uma nova forma. Você quer ver uma coisa? Eu lá no passado andava de bermuda e sem camisa, parecia uma lagartixa. Estava lá branco no sol, pensando que estava abafando, uma coisa horrível, fazia uma coisa ridícula. E tem gente que é ridículo na igreja até hoje, que não se converteu nas vestes, que não mudou a sua postura, ele não se permitiu ser tirado daquela forma ridícula que ele tinha no mundo, para viver uma nova forma em Cristo Jesus. Ele chama a atenção por onde passa, e pior, quando não é até lascívia, né? Quando não desperta até alguns interesses em alguém, provoca o marido da outra. Pastor, é domingo mesmo, irmão. É no domingo que a gente tem que falar dessas coisas, porque a igreja está cheia. E são essas gente que estão no nosso meio, que vem só no domingo, é que faz esse tipo de coisa. Porque se viesse na terça no culto de ensino, ouviria uma palavra e viveria a palavra diferente. Mas precisa às vezes pegar uma palavra como essa no domingo, para ver se a pessoa toma vergonha e deixa de fazer feio pelo nome de Jesus Cristo por onde anda. Ora, irmão, nós estamos numa igreja santa, irmão. E ser transformado pelo Espírito Santo de Deus não é fórmula mágica, não é entrar na igreja e sair daqui zerado, não. Mas ser transformado pelo Espírito Santo de Deus é se permitir todos os dias, cotidianamente, entrar num processo de santificação. Santificação da sua língua, santificação das suas vestes, santificação dos seus pensamentos, do seu comportamento, dos seus relacionamentos, da forma de tratar com o irmão, da comunhão com o Espírito Santo. Você precisa mudar. Se você não se envergonha daquilo que você faz até hoje, é porque você está vivendo uma vida de aparência. E precisa que o Espírito Santo de Deus te molde hoje. Precisa que o Espírito Santo de Deus te transporte de forma, te tire desta qualidade de crente,
senhor sabia que tem muita gente saindo do nosso meio? Sabia. E vão continuar saindo, porque chegou o tempo de Deus chacoalhar a roseira, e aquela casca que está solta vai cair, e aquela flor que secou vai cair, porque quando uma flor estraga, ela não cheira bem, por onde ela passa exala mau cheiro, e Deus vai tirar do nosso meio. Fique tranquilo, é Deus quem está limpando, porque a Bíblia diz que aquele que age de engano na casa do Senhor, não, como é que é? Quem age de engano na casa do Senhor, não. Então, meu irmão, não fique tentando enganar o seu pastor, porque ele não é bobo, e muito mais o Espírito Santo de Deus, porque ele vê e contempla você aqui dentro e também fora da igreja. Preciso terminar aqui. Quando a vida de Paulo é transformada, ele passa agora a pregar uma mensagem que antes ele combatia. E qual é a mensagem que Paulo começa a pregar? Que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Sabe por que ele começa a pregar essa mensagem? Porque agora ele tem testemunho de vida para dizer. Porque quando ele cai daquela cavalgadura, está no chão, está cego, ele diz assim: mas quem é, Senhor, para que eu esteja percebido? Aí ele diz assim: eu sou Jesus Cristo. Se apresentou a ele dizendo: eu sou Jesus Cristo a quem tu percebes. E ele então se curva e aceita tudo que Deus quer fazer com ele a partir dali. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite, e eu quero orar por você, pedindo a Deus que o Deus de Hebreus capítulo 4 versículo 2 se revele a você, o autor e consumador da nossa fé. Porque nós não estamos aqui, irmãos, porque o pastor Ronaldo decretou. Nós não estamos aqui, irmãos, porque eu assumi uma responsabilidade com o grupo da igreja. Você não está aqui porque você faz parte do departamento. Não se engane. Você está aqui porque Deus salvou a sua vida, porque Deus pagou por você um preço que não foi ouro e nem prata, porque você foi comprado a preço de sangue, e o Jesus que te comprou te lavou, te remiu. A Bíblia chega a dizer que Ele te glorificou. Olha que coisa, irmãos. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. E Ele diz que glorificou a minha vida, um trapo velho que não valia para nada, mas Ele glorificou você, irmão. Você pode sentir a presença do Espírito Santo de Deus batendo aí na porta do teu coração, dizendo: filho, deixa eu entrar aí, eu vou transformar você. Não luta com os meus amigões, não. É inútil recalcitrar. Não fica se debatendo. Eu queria mudar você, eu queria ver você uma nova criatura. Abre mão da tua vaidade, abre mão dessa tolice de querer ser mais do que você é, porque você não é nada, nem nada você pode fazer. Vamos orar? Eu quero que você debruce o teu coração na presença de Deus. Olha aí para dentro de você, vê se não tem alguma coisa que precisa ser transformada hoje. Se talvez até Deus não precisa transformar o sentimento que o inimigo soprou no teu coração enquanto eu estava pregando aqui, e você dizendo assim: o pastor está falando de mim. Realmente o pastor estava falando de você, porque você sentiu que era com você. É porque o Espírito Santo de Deus mostrou que é com você mesmo. E sabe outra coisa? Eu não retiro uma vírgula do que eu preguei, porque quem deu a palavra foi o Senhor. Vamos orar? Existe alguém nesta noite que se afastou dos caminhos do Senhor e precisa hoje voltar a esse processo de transformação da sua vida? Existe alguém? Eu quero orar por você. Vem cá, meu irmão. Vem aqui. Existe alguém que estava afastado? Vem cá, meu irmão. Não tenha receio, não. Nós estamos na casa de Deus. É uma alegria. O céu está em festa. Existe mais alguém que precisa entrar neste caminho de transformação? Você que já é crente e percebe que luta com alguma coisa que você está tentando tirar de você, não tem força. Hoje o Espírito Santo de Deus quer te ajudar. Aonde você está? Eu quero orar por você. Tem alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, quer voltar hoje à presença de Deus? Alguém que não é crente, quer entregar a vida a Jesus? Quero orar por você. Pastor, mas é difícil mesmo, irmão. Eu levei 23 anos
conseguir chegar perto do que se diz ser conversão. Eu ainda não estou convertido, sou pastor da igreja, estou precisando me converter. Estou buscando conversão todo dia, estou procurando melhorar. Vem, em nome de Jesus, eu quero orar por você. São só essas pessoas? Eu vou orar, você e Deus. Quero deixar registrado aqui que alguém viu o Senhor em pé aqui neste culto, contemplando o coração de cada um. Jesus está dizendo através do Espírito Santo que quer começar um processo de transformação na tua vida. É você e Deus. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus amado e meu